Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, o podcast está no ar e hoje a gente traz um assunto muito importante. A gente vai fazer um retrato da situação de miséria que muitas pessoas estão vivendo hoje no país. A gente vai falar sobre a política econômica do Brasil e a volta da carestia. As cenas que foram vistas no país nos últimos dias, de pessoas se amontoando, disputando restos de comida em açougues, cenas de pessoas buscando algum tipo de alimento nos ossos de boi que sobram nos açougues, chocaram o país. Mas essa é uma situação que já vem de algum tempo e é consequência da grave crise econômica que o Brasil vive hoje. Preços altos dos alimentos, preços altos dos combustíveis, o desemprego, a baixa renda para a maioria da população que trabalha, tem muitos informais, é o que se chama de carestia, né? E que tem tornado a vida dos brasileiros cada vez mais difícil. O quadro é grave, são mais de 20 milhões, cerca de 20 milhões de pessoas que não conseguem fazer 3 refeições por dia, portanto passando fome. Somente no governo Bolsonaro, desde o início do governo Bolsonaro, mais de 2 milhões de famílias passaram a condição de extrema pobreza. Aumentou também o número de pessoas em situação de rua porque perderam suas casas, seus empregos, não tem como sustentar a família. O país hoje tem mais de 14 milhões de desempregados, cerca de 35 milhões de trabalhadores na informalidade, que são trabalhadores sem direitos, sem renda suficiente. E para quem tem alguma renda, o orçamento ainda é apertado, com todos os preços nas alturas, como a gente disse. Tem uma causa para tudo isso? Tem. A política econômica do governo Bolsonaro, que definitivamente privilegia a elite econômica brasileira. Veja o escândalo que envolve o ministro da Economia, Paulo Guedes, que mantém dinheiro em paraísos fiscais e enriquece a cada vez que o dólar aumenta. E para o dólar aumentar, a gente sabe que basta qualquer ação golpista, qualquer discurso de ataque à democracia, qualquer pólvora na fogueira que Bolsonaro coloque, né, na fogueira da crise política, o mercado reage mal e o dólar vai às alturas. Dólar aumentando, o que acontece? Acontece o aumento do preço dos combustíveis, por consequência toda a economia sofre com isso, porque todos os outros preços também vão alimentar. Bom, eu conversei com o vice-presidente da CUT, o Wagner Freitas, que é bancário, inclusive um dos fundadores da Contraficute, já foi presidente da Contraficute. Ele fala sobre a carestia. Vamos ouvir. O Brasil vive um momento muito difícil, muito duro, muito complicado. Há um preço da gasolina altíssimo, exorbitante. Há um preço do botijão de gás altíssimo, exorbitante, fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a cozinhar com etanol e se queimarem cozinhando. 1 quilo do arroz, 1 quilo do feijão, sem possibilidade das pessoas comprarem. O salário baixíssimo e os alimentos altíssimos, o litro do óleo diesel extremamente alto e caro. O Brasil transporta a maior parte dos seus alimentos por estradas e o combustível óleo diesel num preço exagerado. Então você tem as altas dos alimentos por conta do preço do transporte. Então há uma carestia que há muito tempo não se via no Brasil, que em outros momentos, como na direta já, foi o principal motivo da manifestação do povo brasileiro, e agora deve ser de novo. Fizemos um grande ato no dia 2 de outubro, onde a principal pauta era contra a carestia, e agora estamos preparando para o dia 15 de novembro um outro grande ato de maiores proporções, onde a principal pauta, o motivo para os brasileiros se mobilizarem é contra a carestia, para ter o direito de ter comida no prato, o direito de ter gasolina no tanque, não precisar ficar fazendo fila para pegar osso em açougue. A qualidade de vida do povo brasileiro está muito deteriorada, e isso só vai ser possível com a retirada do Bolsonaro, só vai ser possível com o Brasil saindo dessa crise, e o nome da crise é o Bolsonaro, e por isso nós temos que tirá-lo. Wagner, eu queria fazer, você citou a fila do osso, é um assunto que a gente vai tratar aqui, que eu vou te perguntar, mas eu queria fazer uma pergunta para que você fizesse uma avaliação do que é de fato esse governo, para que a gente pudesse conscientizar aqueles que ainda não têm essa consciência, não é?
É o seguinte, enquanto o povo brasileiro está na fila do osso ali, tentando pegar resto de alimento para poder sobreviver, Paulo Guedes, com suas contas em paraísos fiscais, nas chamadas offshores, fica rico a cada vez que o dólar aumenta. Isso é, de fato, um escândalo, não é? Pro Brasil, é uma situação que realmente nos envergonha, não é, Wagner? Isso é ilegal, isso é um absurdo. O Paulo Guedes não vai convencer ninguém que essas suas empresas, iniciativas tenham sido só antes dele ser ministro, é durante o exercício do ministério, ou seja, ele está se utilizando num cargo público para ter benefícios pessoais, financeiros, e cada vez que o dólar aumenta, os investimentos que ele tem em offshores, aí, em paraísos fiscais fora do Brasil, aumentam significativamente, o que faz ter a certeza quase de que essa política que ele conduz é para benefício próprio dele e dos outros ricaços igual a ele, que tem iniciativas iguais a deles em offshores no mundo inteiro. O trabalhador normal não tem offshore, o trabalhador normal, na realidade, não tem mesmo o dinheiro para comprar comida, o trabalhador mesmo não tem dinheiro para comprar gás, o trabalhador mesmo não tem condição de vida. E o Parlamento brasileiro, a Câmara Federal, o Senado, tem que punir esse Paulo Guedes, porque se nada for feito, vai se naturalizar que um gestor público pode utilizar o seu papel de gestor público para se beneficiar a si e a seus asseclas. Precisa ter uma ação rápida do Supremo Tribunal Federal, tem que ter uma punição rapidíssima, e o Paulo Guedes não tem condição moral para ser o homem que determina e delibera como é que vai ser a condução da economia do Brasil com um escândalo desse tamanho. Bom, Wagner Freitas então fala sobre mobilização, sobre a necessidade da sociedade dar um basta, né? Gritar o fora Bolsonaro, porque só assim é que o Brasil tem uma mínima chance ou uma mínima condição de sair dessa crise econômica que penaliza a grande maioria dos brasileiros. Ele citou a mobilização do dia 2 de outubro, outras mobilizações já têm sido feitas pelo Fora Bolsonaro desde o mês de maio, a próxima está programada, está sendo articulada para o dia 15 de novembro. Eu conversei também com Francisco Menezes, que é economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, sobre os preços dos alimentos. Por que tão caros os preços dos alimentos? Sobre como o governo age, sobre como é a política de Bolsonaro que permite que esses preços fiquem nas alturas, penalizando os brasileiros. O Brasil não tem uma política nacional de abastecimento. Entende? São ações tópicas, vamos dizer, que se pratica em relação a isso, e esse é um fator que expõe, portanto, o país, né, a situações de variações de preços. Né? Antigamente nós tínhamos muito ativa aquela política de preços mínimos, né? Que se trabalhava através da Comissão de Financiamento da Produção e que procurava fazer uma intervenção do Estado no sentido de estabelecer preços mínimos, não é? E no qual o Estado adquiria a produção, ou parte da produção, melhor dizendo, em determinado momento para formar estoques e poder trabalhar o equilíbrio de preços. Infelizmente, dentro de uma visão neoliberal, né, se pode dizer assim, essa política de estoques, que é uma política que é aplicada em quase todos os países do mundo, né? Ela aqui foi sendo desqualificada, e o que a gente viu desde 2020 foi exatamente o contrário, né? Foram se esgotando os estoques ainda em março de 2020, portanto, quando a pandemia estava, na melhor das hipóteses, muito no seu início, já havia a advertência que estoques de produtos como arroz, feijão, né, que são produtos básicos, né, para a alimentação da população, sobretudo a de menor poder aquisitivo, estavam se esgotando e isso colocava em risco.
mas o atual governo preferiu, né, apostar na política de mercado, como do lado do governo se dizia, inclusive, que deixasse o mercado regular, que se faltasse produto se comprava no mercado externo e se sobrasse o produto se vendia para fora, né? Então aí está um erro fundamental. Um outro fator é que esses produtos, eles, se são tratados como commodities, né, como mercadorias, né, simplesmente, né, de fato eles ficam submetidos às flutuações de preços do mercado internacional. Se o mercado internacional é que dá as sinalizações principais, né, para os preços desses alimentos, né, isso acaba expondo o país e, sobretudo, a população mais vulnerável, né, a situações em que ela não tem condições de aquisição desses produtos aos níveis que estão sendo cotados no mercado internacional. Quanto mais quando você tem uma instabilidade cambial e a nossa moeda vai sendo depreciada, como a gente já vai vendo há algum tempo. Então, esse é um outro fator. Todos eles são conjugados, né? Não se forma estoque, se deixa a sabor do mercado internacional. Isso vale também, por exemplo, para o caso da carne, né? Em que acaba sendo muito sinalizado pelo mercado internacional. O Estado não toma nenhuma medida como poderia tomar, inclusive, de reservar parte da produção para o mercado interno, e acaba para os exportadores sendo mais aos produtores, aos grandes produtores que funcionam com a lógica de mercado para o mercado internacional. Bom, Francisco Menezes, então, explica, né? A gente vê que o governo Bolsonaro tomou caminhos que privilegiam o mercado e deixam de lado a questão da sobrevivência das pessoas. Estão aliados fatores como o desemprego, a informalidade, os altos preços dos combustíveis também. E a pergunta que fica é, o Brasil tem solução? Além de voltar a manter os estoques reguladores e não privilegiar, por exemplo, o agronegócio, que acaba vendendo toda a produção para o exterior porque é em dólar e o lucro para eles é maior, deixando assim o mercado brasileiro escasso, e mudar a política de preços da Petrobras para reduzir o preço de combustíveis, para que o combustível no Brasil não acompanhe a variação do dólar, Menezes aponta a volta do auxílio emergencial de R$600 e uma política de geração de emprego e renda. Esses são os fatores principais para que a gente possa minimamente, para que o brasileiro possa minimamente sobreviver. Mas tem mais. Precisa se discutir, eu aí não tenho a formulação, formas de algum tipo de intervenção do Estado que garanta uma fornecimento desses alimentos básicos para o mercado interno, né? Não continuar deixando ao sabor do mercado e indo a produção para fora, né? Então, essa é uma outra medida que precisa ser considerada. É claro que se formou preconceito, não é? Que tudo considera intervencionismo excessivo do Estado, mas na prática a gente está vendo necessidade dessa presença do Estado nesse sentido, senão não vai controlar. É aquilo que eu estava te dizendo, senão não vamos conseguir sair desse quadro, vão continuar a se reproduzir situações dramáticas, como foi a questão dos ossos, do quebradinho do arroz, esse tipo de coisa cada vez reduzindo não só a qualidade, mas também inclusive a dignidade, né? Em termos da alimentação. Então, nós cobramos que o Estado se faça presente. Agora, não parece ser da natureza do atual governo. Né? O podcast da Contraficute hoje falou um pouco sobre carestia.
trazendo informações para que a gente consiga entender qual é a política econômica do governo Bolsonaro que provoca esse caos, essa crise que os brasileiros vivem hoje, de preços nas alturas, de orçamento apertado, de desemprego. O podcast da Contraficute fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficute. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.